Ju, quais foram as maiores dificuldades e as facilidades para se montar esse secretariado? Então, Ednei, o tempo é algo que urge nesse momento, então isso é algo que gera um pouco de dificuldade. A gente precisou de respostas rápidas, de pensar realmente numa equipe que nós acreditamos que fará um bom trabalho aqui no município, então eu diria que o tempo foi algo que foi bem complexo. Mas as facilidades é que a gente foi recebido com muito carinho por todo mundo. Isso foi algo que surpreendeu positivamente, porque há esse receio, né? Nós acabamos de sair de um governo com muitos escândalos de corrupção. Então, como fizemos convites para muitas pessoas que sequer têm filiação político-partidária, que em muitas situações não fazem parte desse mundo que envolve a política, nós pensamos que poderia haver algumas restrições de quererem aceitar o convite. Mas, na verdade, fluiu tudo muito bem e eu estou muito feliz hoje em poder anunciar o nosso secretariado e, na sequência, para que eles possam começar o trabalho de transição. Uma coisa que surpreende no teu anúncio é que ele tem pessoas que transitaram por outros governos, de outros prefeitos, de outras siglas e que agora vão fazer parte do teu governo. Se destacaram em outros governos e agora estão no seu governo. Isso, essa possibilidade de você congregar tantos secretários de diferentes vertentes políticas é uma coisa que também é muito difícil de conseguir, né? Então, mais uma coisa que me deixa muito feliz. Essas pessoas que já transitaram em outros governos, inclusive, acreditam no nosso governo. Então, foi tudo muito sem política partidária, e sim a boa política e pessoas interessadas em fazer uma gestão de verdade pelo município de Canoinhas. 2 dos nomes, pelo menos ali, você apresentou como integrantes da equipe de transição e não como secretários. Qual que é a diferença? Bom, eles estão, nesse momento, atuando, então, vão fazer parte do nosso decreto de transição, fazer esse diagnóstico da secretaria, e ainda existem alguns trâmites legais e burocráticos para que eles assumam as pastas. Mas o convite foi feito e eu já disse para eles que não aceito não como resposta. Você sabe que o MDB emitiu uma nota dizendo que os seus partidários, se compuserem o seu governo, não terão aval do partido. O Donato, até onde eu sei, está no MDB, né? Essa é uma questão que também pesou? Não, isso é algo, acredito que interno, que o Donato vai resolver com a sigla que ele é filiado, mas não vai interferir em nada na composição do nosso governo. Eu vejo hoje um secretariado formado por pessoas com competência técnica, perfil de liderança, que vão conduzir bem os trabalhos. Aí o posicionamento político de cada partido, com toda certeza, eu vou respeitar, mas vejo que não me impede que pessoas boas venham compor com a gente. Quando a gente falou que tem componentes, integrantes de diferentes vertentes políticas, de diferentes partidos, não significa que houve uma negociação com os partidos, mas sim foi com as pessoas, é isso? Com as pessoas. Não fizemos negociação ou combinamos algo com nenhum partido político, e sim com o convite a essas pessoas que vão compor o nosso governo. Aqui o governo é composto pelos 4 partidos da coligação. Exatamente. Não, você diz o governo... Hoje quem faz parte do governo são os partidos que ajudaram a te eleger. Não existe outro partido que tenha sido convidado a compor, a participar? Nós estamos organizando... Eu resolvi organizar da seguinte forma, Ednei. Primeiro, os secretários, chefe de gabinete e procuradoria-geral. Depois nós vamos compor, diante do diagnóstico de cada um dos nossos secretários, que eles vão transitar nas pastas agora, o que nós conseguimos reorganizar de serviço interno, o que a gente não vai mais precisar nomear, o que a gente vai efetivamente nomear, né, para a gente fazer esse corte conforme o combinado, né, junto ao nosso plano de governo, aquilo que a gente vai cumprir as nossas prerrogativas, né? E não sentamos ainda com o nosso grupo político para traçar essas estratégias, mas eles estão participando de todas essas nomeações, eles sabem, né? A gente se dialoga nesse sentido, mas não foi realizada uma conversa sobre cargos, efetivamente, isso não foi feito, porque eu, enquanto campanha, já havia anunciado isso, né? Que a gente tinha liberdade suficiente para montar nossa equipe de trabalho. Então, não há essa conversa prévia. Como a gente percebeu, não houve enxugamento de secretarias, mas o enxugamento vai se dar no quadro de comissionados, isso? Ednei, a minha visão é a seguinte: eu não posso, nesse exato momento, cortar uma secretaria sem ao menos a gente trabalhar
entender cada serviço operado por aquela secretaria, e aí sim nós vamos fazer transição, né, para que outra secretaria possa efetivamente, sem prejudicar a qualidade do serviço, que ela possa integrar alguma pasta. E alguns dos nossos secretários já sabem que eles têm esse desafio, que é auxiliar nessa redução de algumas pastas e fazer com que ela se integre a outra secretaria. Mas eu sinto que seria uma atitude leviana minha fazer isso nesse momento, sem ao menos a gente dar continuidade aos serviços e aí sim, né, fazer essa transição para que as secretarias pudessem se adequar em número reduzido.